A nossa reflexão de hoje, vamos partir de um ponto talvez não muito simples, vamos colocar assim, porque nós vamos fazer uma pequena análise de duas correntes filosóficas que podem impedir a compreensão do Evangelho de hoje. Mas o Evangelho nos ilumina para que possamos fugir dos obstáculos que certas correntes de pensamento e que o mundo e a cultura atual propõem para nós. Uma primeira linha é uma linha muito espiritualista, que nós podemos resumir com o nome de gnosticismo. Uma ideia de que o que vale é o mundo das ideias, o que vale é o mundo espiritual. E para que possamos viver no mundo espiritual, esta linha propõe então negar, tentar se desvencilhar de alguma forma daquilo que é material, tendo, portanto, sob a matéria, uma visão negativa. Aquilo que é imanente passa a ser um prejuízo, passa a ser algo mau. E esta visão não é correta. Por quê? Porque se o criado, o imanente, se o material existe, e nossa fé diz que existe porque é bom. E bom porque foi dado por Deus, criado por Ele, e foi dado para nós. Então, uma primeira linha, esta linha muito espiritualística, e que é problemática, e que a sua expressão mais sutil e mais intelectualmente bem feita, mas muito perigosa, é o estoicismo, que hoje está um pouquinho de moda por aí. Porque o estoicismo quer dizer não levar em consideração o fato das coisas que existem. E isto é uma redução terrível da realidade. E pensar que as coisas vão acontecer, ou seja, é quase que uma ideia de que tudo bem, se tem, se não tem, tudo bem, e não se coloca verdadeiramente em jogo. Então o estoicismo é a expressão mais alta e filosoficamente mais elaborada daquilo que existe, do ponto de vista de um certo espiritualismo. Por outro lado, nós temos o pessoal do imanentismo, mas imanentismo é uma palavra difícil. O pessoal do materialismo, que, tirando o que é espiritual, vai dizer que apenas aquilo que vale é o material. E esse pessoal começa lá atrás, quem tiver curiosidade de ler, mas é uma leitura um pouco difícil e também chata, lá com Francis Bacon, e vai tomando Descartes, e chega até nós, sobretudo com Nietzsche, com o niilismo, não? Então, eles cortam aquilo que é espiritual e se vive somente aquilo que é material. Uma e outra pretende, portanto, explicar o mundo segundo uma dessas posições. Então, aquele que procura explicar o mundo do ponto de vista da espiritualidade, do espiritualismo, ele vai se pensar como uma pessoa iluminada, capaz de ver o que ninguém vê. E, portanto, nega e tem que fazer exercícios ascéticos para deixar de lado aquilo que é a realidade, aquilo que é o material. E, por outro lado, aquele que vive o materialismo diz: a espiritualidade não vale nada, as coisas do espírito não são reais, não são verdadeiras, e, portanto, deixamos de lado o que é espiritual e vivamos plenamente aquilo que nos foi dado. O denominador comum de ambas realidades é que você tira Deus. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, nós não podemos acentuar uma e negar a outra, e vice-versa. Deste modo, para que possamos entrar dentro daquilo que é real e compreender aquilo que o Evangelho nos propõe hoje, é ter uma plena e clara concepção da nossa existência a partir de Deus que criou tudo e mais, de Deus que nos deu tudo. E aquilo que logo no início do Evangelho o Senhor vai nos dizer: não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Portanto, tudo o que nós temos foi dado por Deus. E se foi dado por Deus,
tudo aquilo que existe é algo bom. E esta bondade que me faz perceber que posso ser ou posso me realizar. Se alguém vive somente do ponto de vista de um certo espiritualismo, começa a ver a matéria como algo deficitário, algo ruim, e por isso procurará sempre este modo de escapar das coisas, não colhendo aquilo que é a bondade das coisas materiais. E, portanto, o mundo passa a ser um lugar perigoso. As coisas materiais passam a ser negativas. Automaticamente, ele vai dizer que Deus não é positivo. Porque como é que Deus pode criar isto tudo? E pode nos deixar nesta situação difícil? Se Deus criou as coisas, criou para o nosso bem, para nós homens e para a nossa salvação. E tanto mais seremos felizes, e tanto mais seremos realizados, à medida que nós assumimos que a criação nos foi dada e é boa. Tanto mais seremos felizes se assumirmos tudo aquilo que o Senhor nos deu e fomos capazes de administrar estas realidades para que elas possam alcançar o fim ao qual elas foram destinadas, a nossa santidade, a nossa felicidade e também a capacidade de um dia dar a Deus aquilo que Ele nos deu e dar em maneira correta, em maneira perfeita. Que é o que o materialismo não faz. Porque enquanto o espiritualismo vai dizer de uma maldade ou de um pessimismo, o materialismo vai dizer, use do jeito que você quiser. Use as coisas da maneira que você achar melhor, porque essas coisas vão acabar, e quando elas acabarem, não tem mais o que fazer. Você vai morrer e está tudo resolvido. Que é um pouco o que um certo ateísmo nos propõe. Mas nós vemos que essas coisas que nos foram dadas do ponto de vista material, elas estão ordenadas, e o nosso coração percebe isso, porque o nosso coração ele tem um desejo de infinito. O nosso coração, ele tem um desejo de Deus. Portanto, a saída é poder sincronizar com um olho, digamos, universal, as duas realidades. As realidades espirituais, nós a compreendemos a partir das coisas materiais. O Verbo se fez carne. E as realidades materiais, nós compreendemos também a partir das coisas espirituais. Elas não estão em oposição. Podem estar em contraste, mas nunca em oposição. Portanto, a saída é assumir para nós a plenitude dessas realidades e viver segundo aquilo que o Senhor nos propõe. E aí nós vamos entender onde está o nosso coração. E se o nosso coração está em Deus, nós entenderemos que a matéria é positiva e que a espiritualidade é positiva, e elas não se negam. Se o nosso coração está em Deus, então o nosso coração está em tudo. E aí nós vamos conseguir transitar neste mundo sem medo e sem angústia. E vamos conseguir usar as coisas que o Senhor nos deu, orientadas ao seu fim. E o fim para nós é a vida eterna. Enquanto os espiritualistas tentam criar um mundo novo neste plano, se nega a possibilidade de uma eternidade. Enquanto os materialistas pensam que não tem mais coisas espirituais e tentam usar as coisas deste mundo, se nega também a eternidade. Mas isso é um contrassenso para cada um de nós, porque nós não conseguimos, naturalmente falando, pensar assim. Se negarmos uma e outra, é como se caminhássemos um pouco claudicantes, e esse não é o caminho do cristão. O cristão é aquele que caminha com os pés bem fixos naquilo que o Senhor nos deu. E caminha em direção a uma realidade que não terminará nunca. É a vida eterna que o Senhor nos deu. E por isso o cristão não terá medo de viver as coisas como elas são. E aqui me recordo de São Domingos Sábio, não? Quando foi perguntado por São João Bosco, ele estava jogando um jogo, não sei exatamente qual jogo, mas São João Bosco perguntou para ele, Domingos Sábio, mas se Jesus voltasse agora, o que você ia fazer? Ele disse, continuaria jogando. Ou seja,
não tem nada estranho e nada de oposto na vida dele. O ato de jogar é um ato, ao mesmo tempo, tão imanente e ao mesmo tempo tão espiritual. E a gente pensa, não, se Jesus voltar agora, eu vou sair correndo para a igreja, vou ficar de joelho, vou acender vela, entra num certo desespero, que simplesmente demonstra dentro de nós que existe uma certa divisão. E essa divisão não deveria acontecer. Porque se você está lá no seu trabalho, está cumprindo bem o seu trabalho, você está cumprindo ao mesmo tempo um ato imanente, material, óbvio, mas ao mesmo tempo um ato espiritual. E um não está contra o outro. Por isso que quando o Senhor voltar e te encontrar lá no seu trabalho, você não tem o que fazer. É a partir do seu trabalho. É a partir do cuidado com a sua família. É a partir das relações com os seus amigos. Agora, quando nós desvirtuamos as coisas e queremos utilizar as coisas segundo o nosso pensamento, mas não segundo aquilo que o Senhor nos deu, é aí onde nós nos perdemos. E se nós olharmos bem o mundo atual, nós temos um mundo que perdeu a capacidade de receber as coisas como um dom de Deus e quer viver as coisas segundo aquilo que se pensa e usar as coisas segundo a própria tecnologia, segundo o próprio... E isso não está bem. Porque nós recebemos de Deus tudo e por isso nós damos graças pelas coisas que nos foram dadas. E nós não dividimos as coisas, vemos as coisas dentro da sua universalidade. O cristão tem esta beleza e esta capacidade de usar bem das coisas que passam para alcançar as que não passam, mas sem negação e sem oposição, mas de maneira correta, dentro de uma direção. Esse modo de pensar, não, é quando nós, por exemplo, negamos a nossa vocação. Vamos pegar um problema muito claro no Brasil, e todos os dias dos pais eu falo isso, não? O Brasil é onde tem o maior índice de crianças que o nome do pai não está registrado na certidão de nascimento, o que é uma vergonha, porque o pai, uma vez que teve a capacidade de se relacionar com alguém, deveria assumir o filho. E quando alguém não vive plenamente uma espiritualidade e as coisas como elas são, simplesmente nega aquilo que lhe foi dado. Nós vamos perceber também, não tanto aqui na América do Sul, mas sobretudo nos grandes países do norte, Suécia, Noruega, Finlândia, em que as pessoas estão indo no cartório e tirando o nome do pai e da mãe da certidão de nascimento. Como se a existência fosse criada por si mesmo. Isso só demonstra que se está perdendo a capacidade de perceber as coisas como um dom, como algo recebido do Senhor. E por isso que o coração se desvia. Porque se nós colocarmos o coração fechados em nós mesmos, nós nunca vamos conseguir reconhecer a presença de um dom. Nunca vamos reconhecer que as coisas nos foram dadas, que a vida nos foi dada. É o que acontece aqui, não? Que Jesus vai dizer, mas quando o Senhor vier encontrar o outro bebendo, chicoteando, fazendo maldades com os dons, aquele ali sofrerá um grande castigo. Mas já sofre o castigo em si pelo fato de não cuidar bem das coisas que foram recebidas. E nós, enquanto cristãos que iluminamos este mundo, nós temos a capacidade de demonstrar às pessoas que tudo que recebemos foi graça. E quanto mais respondemos às graças recebidas, tanto mais as coisas ganham sentidos e são orientadas ao seu fim último. E já que hoje é o Dia dos Pais, esse é o dever do pai. Quando nós vemos as representações de São José, pai por excelência, nós vemos sempre que São José está diante de Nossa Senhora e do Menino Jesus, e em muitas afigurações, mostrando ele com um dedo apontado para o alto, mostrando o caminho. Esse é o dever do pai. Mostrar o caminho do seu filho e da sua família, que é um caminho em direção ao infinito, em direção a Deus, sem deixar de lado as coisas que foram criadas. Por isso que o São José sempre com a mão aqui, ou com Nossa Senhora, ou com... Em geral, essas representações que mostram ele indicando o caminho, está ligado ele com um burrinho, levando Nossa Senhora e o Menino Jesus para o Egito. Ou seja, é aquele que segue o que Deus propõe, que recebe o que Deus propõe e que procura cuidar daquilo que Deus propõe para alcançar a sua máxima expressão. E a máxima expressão da nossa vida hoje é a vida eterna.
o espiritualista e o materialista, eles não aceitam um ponto, a morte. Mas vão ter que fazer conta com isso. Por isso que a morte é o fim total. Enquanto para nós cristãos, sabemos que tem a morte, mas aquilo que comanda na nossa existência é a vida eterna. E a vida que já começou e que nos foi dada. Termino com um ultimíssimo exemplo do livro O Idiota. Quem não leu, eu digo que vale a pena ler, de Dostoiévski, que é um pouco grandão assim, mas é um bom livro. Em um momento, o príncipe Mitkin, é o personagem, ele está vendo alguns camaradas que vão para a guilhotina. E ele então começa a imaginar se ele estivesse naquela situação. E ele começa então a ver no olho daqueles que iam ser guilhotinados, que daqui 5 minutos não existiriam mais, o quanto tinha uma intensidade de amor pelas pessoas que estavam do lado, a memória de uma história. E naqueles 5 minutos colocaram toda a vida deles. Mas o que eles tinham diante dele era a morte. Como se a morte os assustasse diante de uma situação que era evidente. Para nós cristãos, a vida intensa é o fato que Cristo está conosco. É o fato que o nosso desejo de infinito, ele pode ser satisfeito porque Jesus está aqui. Para nós cristãos, viver intensamente significa entrar dentro da nossa realidade, entrar dentro da onde nós estamos, olhar no olho de quem está diante de nós, cuidar daquilo que Deus nos deu, a nossa família, o trabalho, a escola, qualquer coisa, cuidar disso com intensidade, se colocar em jogo em primeira pessoa. E aí nós não teremos medo de Deus, não teremos medo do fim. O contrário, nós já entenderemos que a nossa vida é uma vida portentosa, uma vida que continua. Nós não temos o medo da morte em si. Nós temos medo de não viver para sempre, mas no sentido que, para nós cristãos, a nossa alegria é estar com Jesus, é estar com Cristo, entender que a nossa vida é eterna e que esta eternidade já começa a partir dos dons que o Senhor nos comunicou. Peçamos a Ele, peçamos a Maria Santíssima e a São José que nos ajude e que possamos dar passos firmes, tendo sempre em consideração os dons recebidos. Que assim seja. Amém.